estava voltando para fazer não sei se era um curso de reciclagem ou uma pós-graduação, e eu estava fazendo graduação já no terceiro ou quarto ano, e a gente se transformou em colegas de sala. Ela pediu meu caderno emprestado para ver o que tinha acontecido na aula anterior, porque ela tinha faltado. E, cara, ela foi minha professora de português, assim. Ela foi a professora para quem eu perguntei com 15 anos de idade se o alcoolismo era passado de pai para filho geneticamente. Ai, ai, enfim. E hoje, na internet, com esse clima político tenso e o tempo inteiro próspero a combustão, né? Eu vejo que o respeito ao outro se perdeu. E essa perda, eu já ouvi muito essa perca, não, essa perda de respeito faz com que a gente cometa atitudes e fale bobagens que ignoram a necessidade de saber conversar e tratar bem a outra pessoa, mesmo que essa pessoa discorde de você em vários pontos, mesmo que você pense muito diferente da outra pessoa. O fato das pessoas estarem envolvidas com as categorias humanas diferentes ou com as mesmas categorias, mas de forma diferente, seja ela política, social, ideológica, religiosa, enfim, não significa que você tem que partir para cima da pessoa como se ela fosse um inimigo a ser destruído. No embate de ideias, é legal quando as ideias opostas se encontram para que haja crescimento intelectual entre as partes que estão envolvidas, né? Entre as pessoas que querem debater o assunto. O problema é que alguém que tem uma ideia contrária à sua hoje merece ser extinto da face da terra. A impressão que dá é essa: as pessoas elas querem matar, e aí entra o meu incômodo maior, as pessoas querem matar aquele ou aquela que pensa diferente de você. Eu nunca pensei que eu estaria envolto dessa realidade algum dia na minha vida. Quando eu estudava situações de genocídio ou de catástrofes mundiais ou coisas trágicas que a gente tem na história, na época da escola, eu nunca me imaginava nelas, porque eu sempre achei que o nosso país era um país disso aqui, ó. Era um país de chorar, de rir. O Brasil sempre teve essa característica para mim, essa alegria, essa aparente paz e tranquilidade, mesmo com todos os problemas que a gente tem e que a gente não pode ignorar, porque se a gente ignora, a gente cai numa ingenuidade besta, numa ingenuidade prejudicial para a vida social, que é entender que existe preconceito, racismo, intolerância, raiva. Eu costumo dizer que as pessoas têm direito de ser racistas, preconceituosas, etc. O problema é quando elas exercitam isso. O problema é quando elas agem motivadas por isso. E do mesmo jeito que elas podem ter o direito de sentir isso, e estando numa sociedade civil, ao agir, elas têm que ter consciência das atitudes que elas estão cometendo, elas também têm a pessoa, a vítima que sofre tais atitudes preconceituosas ou discriminatórias, também tem o direito de lutar contra e de processar e de utilizar das leis
para defender os direitos civis adquiridos com a história. Assim, antigamente a gente tinha escravidão. Hoje em dia a escravidão é algo ilegal. Ela acontece de outras formas, mas está previsto na lei que não deve existir. Então a gente tem que considerar lutar para que a escravidão não exista. Estou dando um exemplo, né? E aí a impressão que dá é que não, as pessoas que acham que, por exemplo, negros são inferiores, não acham perda de tempo a luta em prol dessa causa, por exemplo. Ou que é normal, por exemplo, um casal de homossexuais ser violentado na rua porque está andando de mão dada. Às vezes, mãe e filha ou pai e filho estão andando de mão dada, são interpretados como homossexuais e sofrem agressão física na rua. Essas coisas são ilógicas na minha cabeça. É como eu disse, eu passei pelo processo de educação formal de um jeito que eu acho que eu sou um privilegiado, porque eu reflito sobre as coisas que acontecem em volta. Vamos falar da parte mais tensa hoje em dia, né? Eu reflito sobre o Bolsonaro. Hoje em dia, eu já tive momentos mais calorosos. E eu procuro entender, por exemplo, por que pessoas votaram nele, procuro entender os argumentos, mas o que não dá mais, e essa é uma das motivações que me fazem estar aqui falando de frente para a câmera de um jeito mais direto. Quando eu falo mais direto, é sem metáforas, sem um violão acompanhando, sem um figurino ou uma máscara, uma maquiagem, sem uma voz mais trabalhada de um ator, porque essa é a forma como eu me expresso. Eu trabalho com arte, sou educador e trabalho com arte, então é difícil não, é incomum eu estar de cara limpa emitindo a minha opinião, ainda mais no espaço como o YouTube, onde eu nunca me aproximei, assim, do qual eu nunca me aproximei, para expressar o meu ponto de vista ou minha opinião. Mas pessoas como Bolsonaro conseguiram se eleger, conseguiram chegar ao poder porque outras pessoas que eram contra e que percebiam traços de falta de respeito, de intolerância, de agressividade em atitudes que ele tinha antes de ser presidente, ao longo da sua carreira, da sua vida pública como político. Pessoas que viam isso não se posicionavam, achavam que ele era uma grande brincadeira, na verdade, achavam que ele era uma grande piada que jamais chegaria ao poder. E ele chegou, e quando ele chegou, o presidente tem uma força muito grande, né? As coisas que ele fala reverberam na sociedade.